Pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Souto. Eu vou acompanhar vocês nas matérias de Direito Penal e Direito Processual Penal, certo? Voltado para o possível edital da Polícia Militar do Amazonas. Eu sou formado em Direito na Universidade Federal de Rondônia. Sou funcionário estadual já tem um tempinho, tem uns 10 anos já. E também estou na caminhada aí junto com vocês, tá? Estudo para a área policial também, para a área de delegado, Polícia Civil. E o que eu aprendi para mim como concurseiro eu vou tentar passar para vocês. Beleza? A forma de trabalhar, pessoal, vai ser a seguinte. Aula, normalmente vocês vão vir para a aula, vão acompanhar as aulas. Nós vamos disponibilizar material, questões de concurso. Vamos trabalhar bastante questões de concurso. E eu aconselho vocês a ler bastante a lei seca, tá? Não adianta ficar pegando um material aí de doutrina para estudar, por exemplo, direito penal ou processo penal, para uma prova que possivelmente lhe cobre 5 questões de direito penal ou 5 questões de direito processual penal. Então, o custo-benefício não vai ser bacana, entendeu? Você gastar muito tempo com material muito pesado para poder acertar 5 questões somente. É lógico que essas 5 questões, elas são importantes demais. Você vai ter que pontuar, você vai ter que somar ponto a ponto no teu concurso. Beleza? Então, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês de início. Só para eu ter noção da turma, e eu queria que vocês respondessem com sinceridade e sem constrangimento, quem nunca estudou, quem nunca teve contato com direito penal ou direito processual penal. Beleza? Tranquilo. Então nós vamos trabalhar de uma forma que todo mundo fique nivelado na turma, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre direito penal, tá? Em outra oportunidade nós vamos dar seguimento a outra matéria, que é processo penal. De uma certa forma, elas caminham junto. De uma certa forma, você vai ter que entender uma para entender a outra. Beleza? E hoje a gente vai tratar, na matéria de direito penal, sobre esse tema aqui, pessoal, ó. Princípios do direito penal, beleza? Ou princípios constitucionais do direito penal. Alguns princípios do direito penal, pessoal, eles decorrem diretamente da interpretação da Constituição. Outros princípios, apesar de não serem extraídos diretamente da Constituição, eles são extraídos do Código Penal. Beleza? Então, antes de falar especificamente sobre os princípios que vão nortear a aplicação do direito penal, eu queria dizer, pessoal, que o direito penal, ele, de uma certa forma, ele é o instrumento que o Estado vai se utilizar para poder aplicar uma pena a um indivíduo que, porventura, se desvirtuou dos mandamentos legais. Então, camarada, ele tem uma lei para seguir, desvirtuou da conduta estabelecida, leis penais extravagantes ou o próprio Código Penal, ele vai poder ser submetido a uma imposição estatal. Através de quê? Através de 2 instrumentos. Um deles é o direito penal, que vai escolher algumas condutas que ele considera como desvirtuosa no sentido criminal, e para que esse direito penal seja aplicado, vai precisar de outro instrumento, que é a nossa outra matéria que nós vamos estudar, que é o processo penal, que é o procedimento, a forma com que o Estado vai submeter um camarada a um processo penal para depois, se considerado culpado, impor uma pena. Essas penas
privativas de liberdade, restritivas de direito ou multa. Beleza? Porque não é casa de mãe Joana. O camarada, nós vivemos, pessoal, para explicar isso, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. E o que significa dizer Estado Democrático de Direito? Porque muita gente fala, Estado Democrático de Direito, isso, mas não sabe ao certo o que é. Uma das vertentes, um dos polos que pode caracterizar o Estado Democrático de Direito é essa característica do Estado, o próprio Estado que estabelece normas, que publica leis, que cria leis, ele próprio deve obediência às próprias leis que ele mesmo cria, certo? Então, o que acontece? O Estado Democrático de Direito, ele preconiza, além disso, ele dispõe uma proteção para o indivíduo, ou seja, ser submetido a um processo, ser submetido, se for considerado culpado, a uma pena privativa de sua liberdade, porque está estabelecido em lei, porque nós vivemos dentro de um Estado Democrático de Direito e porque vigora também, dentro desse contexto, o princípio da segurança jurídica. Beleza? Então, partindo disso que eu acabei de falar, o nosso primeiro princípio e um dos mais principais é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Antes de adentrar nesse princípio especificamente, só lembrar também vocês que os princípios, pessoal, dentro da matéria de direito penal, como nas outras matérias também, ele tem duas finalidades. A primeira finalidade dos princípios penais é utilizar-se de uma interpretação para nortear a matéria no direito penal. Ela é utilizada como forma de interpretação da lei. Ok? A segunda finalidade, ou seja, repetindo, a primeira finalidade é interpretação da lei penal. Utiliza-se dos princípios para interpretar a lei penal. A segunda finalidade, pessoal, e característica dos princípios é que esses princípios eles vão gerar para as leis força normativa. Tá? Os princípios, além de gerarem, os próprios princípios gozam de força normativa. Isso eu vou explicar quando eu der um exemplo de uma lei que não obedecer o princípio da legalidade, ela está viciada, esta lei está viciada e ela pode sofrer controle de constitucionalidade. Quando houver o controle de constitucionalidade sobre uma lei que possivelmente é inconstitucional, é porque verificou-se que ofendeu algum princípio do direito penal. Então serve para isso, para verificar se esta lei tem força normativa ou não. Beleza? Agora, partindo aqui do princípio da legalidade, pessoal, eu poderia dizer que para caracterizar esse princípio, geralmente o pessoal utiliza-se de quase que uma fórmula matemática no direito penal, tá, pessoal? Então eu poderia dizer que o princípio da legalidade, ele é uma somatória de dois subprincípios. Ou seja, do princípio da legalidade vai ter uma consequência de dois subprincípios, que eu também vou explicar esses dois subprincípios. O primeiro dele é princípio da reserva legal. O outro subprincípio que vai decorrer do princípio da legalidade é o princípio da anterioridade. Então vamos lá. O princípio da legalidade dispõe que para que alguém seja punido criminalmente,
deve ser estabelecida esta conduta por lei em sentido estrito. Rodrigo, o que quer dizer isso, lei em sentido estrito? Quer dizer simplesmente que esta conduta deve estar preconizada por uma lei que foi formulada pelo Poder Legislativo. Então, veja bem, primeira análise de se ocorreu ou não crime, primeira análise se você deve ser submetido ou não a uma pena, submetido ou não a um procedimento criminal. Primeira análise, tem lei estabelecendo que aquela conduta que você praticou é crime? Primeira pergunta que se faz. Beleza, tem lei. Então, se tem lei, então começa a nascer a possibilidade do Estado poder submeter você a um procedimento criminal e, se considerado culpado, a uma pena criminal. Beleza? Isso é pedra fundamental dentro de um Estado democrático de direito. Beleza? Explicando aqui esses subprincípios, o da reserva legal e da anterioridade, eu poderia dizer que está estabelecido na Constituição, no artigo, deixa eu ler aqui, artigo 5º, inciso 39, deixa eu ler aqui para vocês entenderem uma situação aqui, rapidinho. Artigo 5º, inciso 39. Fala assim, pessoal, ainda não achei não, mas fala assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então vejam bem, olha só, não há crime sem lei. Então não existe a possibilidade de estabelecer algo como crime se não existe lei. E mais, o artigo vai além. Lei anterior que o defina. Então deve existir uma lei preconizando aquela conduta, mas esta lei deve ser anterior à própria conduta. Por quê? Porque é uma questão de princípio de segurança jurídica para o indivíduo. Então, olha só, eu sou um indivíduo, sou um cidadão, e eu gosto de tomar uma, né? Não é crime. Até que se prove o contrário, não é crime tomar uma gelada, né? Então, vamos lá. Se não é crime, não está estabelecido em lei que é crime, então eu sou permitido a beber, ingerir bebida alcoólica. Somente beber. Beleza. Então, por conta de segurança jurídica, pessoal, eu sei que, como não existe lei hoje que preconize essa situação, eu estou agindo conforme a lei. Agora, imagine se não existisse essas premissas, imagine se não existisse esses princípios estabelecidos no nosso ordenamento jurídico. Causaria uma instabilidade no que diz a segurança jurídica. Então hoje eu estaria cometendo algo que seria lícito, seria permitido, mas daqui a pouco o legislativo publicava uma lei dizendo que nos 2 meses anteriores, quem ingeriu bebida alcoólica cometeu crime. Olha só, tem reserva legal neste caso? Tem, pô. O legislativo editou uma lei dizendo, não, quem ingeriu bebida alcoólica há 2 meses atrás cometeu crime. Tem reserva legal, problema nenhum. Tem legalidade, problema nenhum. Porque tem lei em sentido estrito. Foi o Poder Legislativo que preconizou isso aí, que editou a lei, que publicou, ela entrou em vigor. O problema é que não respeitou o princípio da anterioridade, pessoal. Tá? Anterioridade. Por quê? Porque há 2 meses atrás, quando eu ingeri bebida alcoólica, não existia lei alguma. Então, ofendeu o princípio da anterioridade. Essa lei muito provavelmente vai sofrer uma ação, ou sofreria uma ação
direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque não obedeceu o princípio da anterioridade da lei. Beleza? Pessoal, por enquanto tá tranquilo aqui, tá dando para entender, tá dando para acompanhar. Beleza? Qualquer dúvida pode sobre o assunto, pode levantar a mão. Quem está aqui para tentar sanar todas as dúvidas, beleza? Bom, seguindo aqui, pessoal. Bom, ainda sobre reserva, princípio da reserva legal, pessoal. Eu queria fazer algumas observações. Algumas observações. Primeira observação. Eu queria falar sobre uma coisa chamada Lei Penal em Branco. Lei Penal em Branco. O que quer dizer Lei Penal em Branco, pessoal? Significa dizer que, por mais que pareça que esteja ofendendo o princípio da reserva legal por não existir norma, a lei penal em branco é permitida no nosso ordenamento jurídico. Mas, Rodrigo, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Lei de drogas. A lei de drogas, pessoal, é considerada uma lei penal em branco. Por quê? Porque ela estipula algumas condutas consideradas ilícitas com relação a drogas. Você possuir, você levar consigo, você guardar, você armazenar. Tem uma série de verbos que, se você praticá-los em relação às drogas, você vai estar cometendo alguns dos crimes estabelecidos na lei de drogas. Aí você fala assim, pô, mas peraí. Se você olhar a lei de drogas de cima e embaixo, ela não vai exemplificar, não vai definir quais são as substâncias que são consideradas entorpecentes. Ele não vai dizer lá maconha, ele não vai dizer cocaína, não vai dizer anfetamina, não vai dizer pasta base, não vai falar nada. O que vai acontecer é que, a princípio, esta lei de drogas, como é considerada lei penal em branco, ela está indefinida. No nosso ordenamento jurídico, pelo princípio da reserva legal, que dá segurança jurídica a gente, porque a reserva legal, além de tudo, ela deve estipular condutas específicas. Não pode haver condutas abstratas. Por exemplo, uma lei preconizar que é crime atentar contra a moral. O que é moral? Moral para você não pode ser, pode até ser que não seja moral para mim. O conceito de moral é muito vago, é muito fraco para poder estabelecer simplesmente uma conduta criminosa. Então é proibido, por conta do princípio da reserva legal, condutas abstratas, condutas vagas, condutas imprecisas. Então, o princípio da reserva legal estabelece que as condutas devem ser detalhadas. Detalhadas. Beleza. A princípio, a lei de droga, ela é imprecisa. A princípio, a lei de droga, ela é indefinida, porque a gente não sabe qual que é a substância que a gente não pode portar. A gente não sabe. Porém, as leis penais em branco são aceitas dentro do nosso ordenamento jurídico, e significa que outra norma vai complementar. Aqui, ó. Outra norma vai complementar alguns conceitos, como é no caso da lei de drogas. O que complementa, pessoal, o que é ou não substância entorpecente, é uma portaria do Poder Executivo. É uma portaria, pessoal, ó, portaria número 344
portaria 344 vai definir quais são as substâncias que são consideradas substâncias entorpecentes e ilícitas que estão preconizadas na lei de drogas. Então, a lei penal em branco, apesar de parecer que é vago, não é vago, porque a própria lei de drogas, dentro da lei de drogas, estabelece dentro do seu artigo, um de seus artigos, que a definição do que é droga vai estar estipulada, estabelecida por portaria, ok? Por portaria. Isso é ilegal? Não, pessoal, isso não é legal. É a própria lei que disponibiliza que essa lei de droga vai ser complementada por uma portaria do executivo. Problema nenhum. O que não pode haver, pessoal, é uma lei vaga, somente, e que não tenha complementação nenhuma. Uma lei vaga que não tenha complementação nenhuma é uma lei que ofende o princípio da reserva legal. Beleza? Ainda sobre lei penal em branco, pessoal, eu queria dizer para vocês que existe duas espécies. Lei penal em branco homogênea e lei penal em branco heterogênea. Homo vem de parecido, igual. Hétero, diferente. Lei penal em branco homogênea é aquela que é complementada pelo mesmo poder. Exemplo, quando o Código Penal estabelece que é crime o servidor público fazer isso ou aquilo, o conceito de servidor público está estipulado pelo próprio Código Penal. É considerado servidor público aquele que mesmo temporariamente, mesmo que não seja remunerado, exerça cargo público ou função pública. Tem um artigo do Código Penal que estabelece o que é funcionário público. Então, quando esse conceito, que a princípio era vago, é complementado por um diploma legal que nasceu do mesmo poder, do mesmo órgão, poder legislativo, complementado pelo poder legislativo, ou seja, o poder legislativo edita uma lei que a princípio é vaga, aí o próprio poder legislativo edita um complemento para explicar o que é esse conceito vago. Isso é uma lei penal em branco homogênea, porque essa lei penal em branco advém do mesmo órgão. Diferente, pessoal, de uma lei penal em branco heterogênea. Lei penal em branco heterogênea é quando a complementação do conceito vago, ele advém de um órgão diferente, que é este caso aqui, ó. Quando uma portaria, que é uma norma lá do Poder Executivo, complementa uma lei que advém do Poder Legislativo, nós temos uma lei penal em branco heterogênea. Beleza, pessoal? Sobre lei penal em branco, nós entendemos a situação, tranquilo? Beleza. Deixa eu apagar o quadro aqui para anotar mais uma coisa para vocês. Bom, pessoal, ainda falando sobre reserva legal, que é de dar segurança jurídica, de a lei ter a obrigação de estipular condutas determinadas para a gente saber o que é ou o que não é crime, é que o nosso ordenamento jurídico proíbe a aplicação disso aqui, ó. A analogia in malam partem. Então, por conta de obediência a princípio de legalidade, é que o nosso ordenamento jurídico, ele estipula que é proibida a aplicação de analogia in malam parte. Então, ou seja, nós temos aqui uma conduta que parece
parece com a conduta descrita no artigo X do Código Penal. Ela parece, mas não é. É proibido ao magistrado aplicar este artigo do Código Penal a uma situação parecida. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, da doutrina. A doutrina dominante usa esse exemplo, tá? Eu tenho minhas ressalvas quanto a esse exemplo, mas eu vou citá-los. Vamos lá. Casal homossexual, tá? Um homem vive com outro homem. Não ri não, Cássio. Não ri não. Não ri não que tu se entrega. Então o que acontece? Um casal, digamos aí, Francisco e João vivem juntos maritalmente. Acontece uma desavença entre os rapazes e eles brigam, entram em vias de fato. Um é mais forte que o outro e desce o cacete no outro, né? Hã? Então, vamos lá. É isso daí. É justamente isso aí que a gente quer chegar. Ele falou assim, quem apanhou é a mulher. Então, vamos lá. Princípio de reserva legal. Proibição de analogia em malam partem. Vamos lá. João agrediu Francisco. A princípio, por conta de proibição de analogia em malam parte, é proibido ao juiz aplicar as regras incriminadoras da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque se você ler a Lei Maria da Penha de cima a embaixo, só vai estar lá. Lei não sei o que destinada à mulher, para a proteção da mulher, para a mulher. Então, é uma questão de legalidade. É uma questão de legalidade. E o que essa lei trouxe? Ela trouxe uma pena maior dentro da lesão corporal lá do Código Penal. Porque se você ler a Lei Maria da Penha, ela não dispõe de pena. Você vai ler ela de cima embaixo, você não vai ver que ela vai dispor de pena mais grave para o agressor. Ela vai estipular proteções para a mulher, programa para o aparato público poder acolher melhor a mulher, a delegacia da mulher, enfim. A Lei Maria da Penha não estipula pena nenhuma. Ela vai incluir dentro do Código Penal, lá um dos parágrafos do artigo 129, que trata sobre lesão corporal, sobre violência doméstica. Ok? Então, a doutrina cita esse exemplo que, para este camarada que agrediu o companheiro, não pode ser enquadrado na tipificação da lesão corporal no ambiente familiar. Não pode, porque estaria ofendendo reserva legal pela questão simples da palavra mulher. Há entendimentos contrários? Há entendimentos contrários. Só que nós estamos aqui estudando para concurso. Então, concurso, primeira fase, irmão, é lei. É lei seca, análise de lei seca. Ah, quer uma análise mais profunda? Aí vai ser só concursos para magistratura, principalmente segundas fases, essas coisas aí. Mas o nosso concurso é lei seca. Então, seria enquadrar esse camarada numa situação parecida da violência doméstica contra a mulher dentro do ambiente familiar. Seria isso. Então, é proibido, segundo o nosso ordenamento jurídico, por questão de reserva legal, a aplicação de analogia em malam partem. Beleza, pessoal? Posso prosseguir aí? Tranquilo, né? Pessoal, eu queria falar também sobre um outro princípio chamado princípio da individualização da pena. Eu falei que, no exemplo anterior, eu falei que eu ia falar o exemplo da doutrina,
mas eu tenho algumas ressalvas quanto a esse exemplo. Quem quiser ouvir a ressalva, e depois da aula a gente conversa sobre isso. Mas a princípio é isso mesmo. Então nós temos aqui, pessoal, princípio da individualização da pena. Vamos lá. Eu pergunto para vocês, é a mesma coisa, tem a mesma gravidade? 3 indivíduos, pense na situação, 3 indivíduos se unem para uma empreitada criminosa. É a mesma coisa, é a mesma gravidade, a conduta do camarada que dirige o carro, do camarada que entra no banco armado, dos 2 camaradas que entram no banco armado, e um deles que entrou armado mata o segurança a tiro. É a mesma conduta, é a mesma coisa, vocês acham que é a mesma gravidade? Perfeito, é isso daí, é esse sentimento que o legislador trouxe para o nosso ordenamento jurídico. Vamos punir, mas vamos punir individualizando. E aí tem um desdobramento desse princípio da individualização da pena, de uma característica de proporcionalidade. Então, não pode o camarada que cometeu o latrocínio, que nesse caso que eu acabei de exemplificar para você, não pode ele ser penalizado, receber a mesma pena que o camarada que dirigiu. Aí às vezes o cara fala assim, porra, mas o cara sabia, pô, o cara tava... Enfim, se ele não tivesse dirigido até lá, não tivesse levado o pessoal, nada tinha acontecido. Mas não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma, você vai responder proporcionalmente à conduta que você escolheu cometer. Então olha só, eu emprestar a arma, como é teu nome, irmão? Jorge. Ô Jorge, emprestei a arma pro Jorge, eu tenho uma arma, eu tenho uma pistola, emprestei pro Jorge. Como é teu nome? Luiz Carlos. O Jorge queria matar o Luiz. O Jorge chegou pra mim e falou assim, bicho, ó, vou matar o Luiz, que eu não tô aguentando não, e eu preciso de uma arma. Eu falo, não, pô, tá aqui, a arma tá carregada. É lógico que eu vou responder pelo crime de homicídio em concurso de pessoas. É lógico. Só que eu não posso responder com a mesma gravidade que ele que apertou o gatilho, porque não seria proporcional. Pessoal, dentro desse princípio da individualização da pena, a doutrina dispõe que essa individualização da pena, ela passa por 3 fases. Que é a fase legislativa, a fase judicial e a fase administrativa. Então são 3 fases em que nós podemos observar o princípio da individualização da pena. Fase legislativa, fase judicial e a fase administrativa. Bom, é muito fácil de verificar, por exemplo, aqui na legislativa, quando a própria lei ela estipula, vou dar um exemplo no Código Penal, do artigo 121. O legislador, ele estabeleceu que é proibido matar alguém, né? Na verdade que não é proibido, é que se você matar alguém, você vai ser submetido a uma pena. E qual é essa pena? De reclusão de 6 a 20 anos. Então aqui, ó, na formulação, na sintetização da lei, ele estipulou que vai estar preconizado para essa conduta uma reclusão de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Então, olha só. Tudo depende do caso. Um homicídio que ocorre num bar, sem premeditação,
sem motivo. Isso é uma análise em abstrato, tá, pessoal? Sem motivo torpe, sei lá, dois bêbados jogando sinuca, um fala uma brincadeira que o outro não gostou, pegou o taco de sinuca e tacou na cabeça do outro. O cara teve traumatismo craniano e morreu. Essa conduta não pode ser equiparada, a um caso de um pai que covardemente mata uma filha de 6 anos. Mata a própria filha de 6 anos. Olha só, é uma análise muito mais, que eu diria, que gera ranço dentro da sociedade. Então, por que eu falei sociedade? Porque as leis, pessoal, em geral, vai refletir o nosso sentimento. As leis em geral, ou deveria ser, ela reflete a nossa vontade. Porque os camaradas que estão lá no Poder Legislativo, eles simplesmente representam a vontade da maioria, a vontade do povo. Então, nós temos as leis que nós permitimos que existissem. Então, por isso que eu falo que gera ranço na sociedade. Então, a conduta desse pai aqui, ó, não pode ser penalizada da mesma forma que o exemplo do bêbado que eu dei aí. Às vezes o cara nem queria matar, às vezes o cara queria só machucar o outro. Tem toda essa análise também, tá? Então funciona assim desde a fase legislativa. Na fase judicial, pessoal, o magistrado, ele vai se utilizar dessa lei aqui, ó, dessa lei, ele vai se utilizar dessa margem que o artigo já dispõe para analisar circunstâncias pessoais do camarada, circunstâncias judiciais, antecedentes do camarada, por exemplo, o comportamento depois da conduta do indivíduo, depois da conduta criminosa. Tudo isso aí vai ser verificado pelo juiz na aplicação da pena, porque no final das contas, apesar da lei estipular essa margem, qual vai ser a pena estipulada? Quem vai estipular é o juiz, ó, conforme essas características que eu acabei de falar para vocês, as circunstâncias pessoais, circunstâncias judiciais e por aí vai. Nós temos uma terceira fase que nós podemos observar do princípio da individualização da pena, pessoal, que é a fase administrativa. Aqui nós já estamos falando de execução penal. Aqui nós já estamos falando de presídio, por exemplo. Qual é a conduta do apenado dentro do presídio? Ele merece uma progressão de regime? Não sei. Qual é o comportamento dele lá? Tudo isso é referente ao princípio da individualização da pena. Eu vou decidir, juiz, eu vou decidir pela liberdade condicional do apenado? Não sei. Qual é o comportamento dele? Sei lá, o diretor do presídio vai disponibilizar o comportamento do apenado. Ele se envolvia com droga dentro do presídio? Não. Ele mexia com celular? Não. Ele tinha um bom comportamento em relação aos outros apenados, aos agentes penitenciários? Tinha. Pô, bacana. Então, se eu for analisar o magistrado, se eu for analisar uma progressão de regime, eu vou analisar isso. Se eu for analisar uma liberdade condicional, eu vou analisar essa situação para eu poder individualizar, para eu poder dispensar um tratamento proporcional ao apenado que tem um bom comportamento e um apenado que tem um mau comportamento. Eu não posso dispensar o mesmo tratamento. Seria ofender o princípio da individualização da pena. Observação importante, pessoal. Com base neste princípio aqui, lá na Lei de Crimes Hediondos, antes tinha um artigo que estipulava que aquele que cometia crime hediondo, ele ia cumprir a pena integralmente em regime fechado. Integralmente em regime fechado. Então não se analisava o comportamento individual do apenado.
se ele tinha um bom comportamento ou não. Então, por exemplo, estou dando um exemplo, se eu tivesse cometido um crime hediondo, chegasse lá no presídio, o cara dissesse para mim, bicho, tu não vai progredir porra nenhuma, tu vai ficar no fechado para sempre, até tu cumprir tua pena. Falar, então beleza, então vamos tocar o terror aqui, então. Porque se eu não posso ser beneficiado por nada, nem pelo meu bom comportamento, se vocês estão ofendendo o princípio da individualização da pena, então para mim tanto faz. Vamos tocar o terror aqui nessa porra, então. Beleza? Então, olha só, por conta de ofender o princípio da individualização da pena, é que o STF, ele declarou a inconstitucionalidade deste artigo que estipulava que o camarada ia cumprir integralmente em regime fechado. Então, olha só, o STF teve que olhar, ele não olhou para a lei, ele olhou para o princípio. Lembra que eu falei que o princípio tem força normativa e deve conferir força normativa às leis? Então, ele tem força normativa, então ele foi observado pelo STF para poder declarar ou não a inconstitucionalidade daquele artigo, e foi declarada a inconstitucionalidade. Agora, já tem bastante tempo, na verdade, que esse artigo ele foi declarado inconstitucional, e agora quem cometer crime hediondo pode, com base no seu comportamento nessa fase administrativa lá no presídio, poder progredir de regime, poder progredir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto e aí por diante. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Que mais nós temos? Nós temos mais um princípio aqui, pessoal. Deixa eu apagar esse lado aqui. Princípio da intranscendência da pena. Bom, é muito fácil, pessoal, entender esse princípio. Muito fácil. A Constituição estipula que a pena não passará da pessoa que cometeu a conduta criminosa. É simples. Eu cometi a conduta criminosa, eu vou responder criminalmente por isso. Duas situações. Isso proíbe, por exemplo, que um pai tente pleitear a substituição da pena do filho para o próprio pai, tá? E proíbe também que a pena daquele que cometeu o crime e morreu possa ser transferido para outra pessoa ou seus familiares. Então, é simples. Quem fez a merda vai pagar por ela. Pode falar. É porque, na verdade, a Constituição estipula, é porque isso aí já não é matéria penal, não é matéria de direito penal. Isso é matéria civil. Apesar de ter pena, apesar de ter prisão, é uma prisão civil. Olha só, é uma prisão civil. A Constituição fala, dentre outras palavras, que nós, familiares, somos responsáveis pelos nossos familiares. Então, por isso que passa do pai para o avô, tá? Podendo até ser preso por isso. Mas é igual eu te falei, é questão de regra de direito civil, isso aí é um pouquinho diferente, beleza? Então, olha só, sobre a intranscendência da pena, pessoal, algumas observações. Imagine o camarada matou um outro indivíduo
e antes de ser submetido a uma pena ele morreu. Nós já sabemos que a pena dele, privativa de liberdade, não pode ser transferida, não pode ser transpassada para um familiar dele, por exemplo. Porém, no entanto, todavia, existe a possibilidade de, além de ser condenado, quando vivo, além de ser condenado por uma pena criminal, ele também ser condenado a ressarcir os danos que ele cometeu. Exemplo, o camarada matou, eu matei o Luiz, né? Eu matei o Luiz. O Luiz era a única fonte de renda de um único filho que ele tinha, ok? Eu vou ser submetido a uma pena criminal, vou ser submetido a um processo e, se considerado culpado, vou ser condenado. Beleza. Só que o advogado que representava o finado Luiz, ele pediu também danos materiais e danos morais pela minha conduta. Então, ele, que era a única fonte de renda do único filho que ele tinha, e esse filho não tinha mais parente nenhum, veja bem, olha o dano que eu causei para aquela criança. Então, eu vou ser condenado também por um dano moral, dano material, em questão de dinheiro. Digamos que eu seja condenado a pagar, sei lá, 100 mil reais para o filho. Beleza? E eu tenho filhos. Eu que causei a morte, tenho filhos. Antes de cumprir a pena, eu morri. E deixei uma herança. Por que eu estou falando isso? Porque a pena criminal em si não vai poder ser transmitida para os meus herdeiros. Mas a minha herança que eu deixei para os meus herdeiros vai responder pela condenação civil que eu fui condenado, no caso lá dos 100 mil reais. Então, apesar da pena criminal não poder transpassar, não poder ser transferida para alguns dos meus familiares, a minha obrigação de reparar vai obedecer ao limite da minha herança transferida. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Então, deixou herança. Fui condenado na seara civil por indenização, para indenizar na órbita financeira. Essa minha herança vai responder por isso. Não vamos confundir, pessoal. Não vamos confundir com multa, tá? Falou em multa. Multa tem caráter de pena criminal. Esta também, multa, não vai poder ser transferida para os meus filhos, por exemplo. Tá? Então, pena de reclusão, pena de detenção ou pena de multa, pena de multa, não vai poder ser transferido para os meus herdeiros. Beleza? Tranquilo aí? Conseguiram pegar? Beleza. Mais um outro princípio aqui, pessoal. Princípio da limitação da pena ou simplesmente princípio da humanidade. Então isso, pessoal, isso é um sucedâneo, isso é uma consequência do famoso princípio da dignidade da pessoa humana. Então esse princípio estipula que algumas penas no nosso ordenamento jurídico são proibidas. Pena de trabalho forçado, pena de morte, qualquer uma outra pena que agrida a integridade física, moral
são proibidos, tá, pessoal? Então, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, as pessoas que cometeram crimes não podem ser submetidos a exemplo da pena de morte, tá, pessoal? Com uma exceção só, tá? Que é no caso de guerra declarada. E aí eu queria que vocês entendessem que essa exceção a exceção de guerra declarada poder estipular pena de morte não é para qualquer situação. Não significa dizer, por exemplo, que se tiver uma guerra declarada, qualquer situação pode ser preconizada uma pena de morte. Essa pena de morte, em caso de guerra declarada, ela é voltada para alguns crimes militares. Abandono de posto, por exemplo. Então, o covarde na guerra, por exemplo, ele é punido com a morte, através do fuzilamento. Mas, num estado normal, não estando na situação de guerra declarada, é proibida por conta do princípio de dignidade da pessoa humana, por conta do princípio da limitação das penas ou humanidade, é proibido a pena de morte. Essas proibições, elas se caracterizam, pessoal, como cláusulas pétreas, tá? Cláusulas pétreas dentro da Constituição. O que significa dizer isso? Significa que dentro de um mesmo poder originário, dentro da Constituição em vigor, esses direitos, porque são direitos individuais estabelecidos no artigo 5º da Constituição, são direitos que não podem sofrer modificação no que diz respeito à limitação desses direitos. Ou seja, não pode emenda constitucional modificar essas cláusulas pétreas, limitando-as, ok? Não pode limitar, não pode excluir esses direitos, nós não podemos perder esses direitos. É o que a cláusula pétrea dispõe. Se houver alguma lei que disponibilize, por exemplo, a pena de morte no Brasil, dentro da nossa Constituição de 1988, a gente estando dentro do poder originário de 88, se houver uma lei dizendo que é permitida a pena de morte, esta lei vai sofrer com certeza controle de constitucionalidade por ofender este princípio aqui, ó, princípio da limitação das penas, porque mexeu na cláusula pétrea em relação ao direito individual e em relação especificamente à proibição de pena de morte, tá? Só existe a possibilidade, porque a gente vê muita coisa na TV, né? Eu tenho minha ideia própria sobre algumas coisas, mas eu não estou aqui para falar sobre o que eu acho, sobre, por exemplo, sobre vagabundo, sobre cara que entra na casa de um cidadão e mata e estupra. Eu não estou aqui para falar o que eu acho que ele merece, tá? Já entenderam aí, né? Mas eu estou aqui para falar sobre legalidade, sobre regras de direito. É o que nós precisamos para a prova. Qualquer dia desse, talvez a gente tome uma no bar e a gente vai conversar sobre isso. Mas dentro do nosso ordenamento jurídico é proibido qualquer lei ordinária, lei complementar que estipule pena de morte. Por quê? Porque ofende cláusula pétrea. E só existe a possibilidade dessa lei, de existir uma lei nesse sentido, se tiver outro poder originário, ou seja, outra Constituição. Aí vai romper, nós vamos romper com os preceitos constitucionais anteriores para criar outras normas. É possível? É possível. É possível. Eu tenho colegas que dizem que não é possível. Eu discordo veementemente. Tem doutrina que fala sobre isso. A doutrina dominante fala sobre isso. Rompeu com a Constituição anterior, nós vamos criar outras regras, outras cláusulas pétreas. Talvez em um outro poder originário,
em uma outra Constituição, por exemplo, porque o poder originário é o que vai criar uma nova Constituição dentro de um Estado, talvez dentro dessa nova Carta Magna vai estipular que, na verdade, o anseio da sociedade que vai se refletir nas leis é que nós precisamos de leis mais severas, tá? Aí vamos começar a discutir outras coisas, mas por enquanto nós ficamos com essa limitação. Beleza, pessoal? Vamos aqui prosseguir para o próximo princípio,